esta convidada, nobre Edil. É verdade. Gostosa. Não, isso não vamos falar que é gostosa, porque é baixaria, é verdade. É vereadora, precisamos respeitar. Desculpa. Depois me perguntam. Depois me perguntam Soninha. se eu posaria nua. Claro que não, e a minha fama de gostosa vai puxar. Não vai sobrar nada. Soninha, um dos poucos orgulhos nacionais. Ai, meu Deus, quando começa tratando bem é pior, tô com medo. É verdade. Estou entrando em pânico. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você Lá que vem. eu não entendi muito bem. Um negócio que saiu seu na Veja, que a pessoa tava meio te sacaneando ali, não tava? Tava me sacaneando. Mas por quê? Que história foi aquela que não dá pra entender direito? Só deu pra... A história do terno e da gravata. É isso? Eu li um negócio assim, eu falei, pô, essa jornalista tá sacaneando a que bom que você Soninha. percebeu isso, fico muito feliz. O que acontece é o seguinte, tem no regimento interno da Câmara uma regra, que você dentro do plenário, durante a sessão plenária, é obrigado a usar terno e gravata. E as mulheres? Não diz, não consta. Esquecendo as mulheres do regimento. O que tem seu lado bom, mas é sintomático, né? Não contemplaram as mulheres. Não estão contando com as mulheres lá presentes. Basicamente, talvez tenha sido por aí. Aí, muita gente já tentou tirar essa obrigatoriedade de terno e gravata na sessão plenária. Pô, tá calor. Às vezes o assessor precisa entrar lá e te entregar um papel correndo. Se ele não tá de terno e gravata, tem que catar um emprestado. Uma coisa contraproducente, estúpida e que reforça o estereótipo do político. O político é aquele cara, almofadinha. Terno e gravata, que não tem nada a ver com você, que fala difícil. Eu acho que tem um monte de coisas, não é a coisa mais importante do mundo, mas tem sua importância. Tá verdade. Pô, no colégio a gente vive discutindo uniforme, não é? Uma questão importante, ou se pode entrar no fórum de saia ou não pode, foi uma conquista, mulher poder entrar de calça comprida em determinados ambientes. Mas é uma coisa ali, mudar o regimento interno, a regra interna de funcionamento da Câmara, não tem nada demais. Mas você não acha que, tipo, de repente vira bagunça, a turma vai de sunga? Sabe por que não vira? Fora da sessão plenária e fora do plenário, não é obrigado a usar terno e gravata. E durante a sessão. Votação. E ninguém vai de tanga, entendeu? Ninguém vai. É bobagem, as pessoas têm um mínimo de... E se não tiverem, vai destoar, vai ter um... Mas ele já pode destoar se ele quiser. Se quiser de vestido um cara... Na Comissão de Constituição e Justiça, o regimento não impede. Mas ninguém vai, entendeu? E aí eu apresentei isso. Só que no meio do ano, um outro vereador resolveu fazer o contrário. Na verdade, ele acha que as mulheres também tinham que ter uma regra. E apresentou uma proposta de mudança do regimento interno para as mulheres terem de usar terninho, ou taiê, ou vestido. E aí, eu não falei nada da minha regra do terno e da gravata, mas quando apareceu essa, e o vereador defendeu no rádio, que era importante manter a compostura e tal, aí virou assunto. Aí começa o JT, vai lá e faz palhaçada. Qual é a vereadora mais elegante? Pergunta pros vereadores. Todo mundo começou a zoar com essa história de figurino. Aí a Veja me ligou e disse, eu queria falar sobre o balanço do seu mandato como vereadora. Já queria te sacanear. 9 meses. Você acha que uma revista nacional vai escolher uma vereadora entre milhares do Brasil inteiro para um balanço do seu... É muita colher de chá, né? Eu já esperando a sacanagem. Sabe como é que é a Veja, né? Mas eu falei, não, eu não me recuso a falar com ninguém. Vou falar com a Veja. Aí a menina me entrevistou 20 minutos por telefone, tudo que você fez, você não fez, e aí pegou nessa história do terno e gravata. Eu disse pra ela exatamente o que eu disse aqui. E ela falou, mas você não acha que tem coisa mais importante pra fazer? Eu falei, claro que acho e tem. Você acha que eu tô fazendo isso aqui o ano inteiro? Tô aqui 9 meses cuidando de terno e gravata. Eu apresentei lá uma proposta de mudança. Se aprovarem, aprovaram, mas... Tem milhões de outras coisas. Como que, por exemplo? Tem isso. Falei 1 milhão de outras coisas. Pra quê? Nada, vai sair na Veja. Só o terno e gravata. O principal projeto da vereadora Soninha é o que obriga, que tira o terno e gravata do... Pra quê, velho? Pra te sacanear. Mas você pode ir como? Então, afinal de contas, você pode ir como? Eu vou assim, ó. Isso é... Eu sei, mas é legal saber. Porque, meu, mulher tem que... Não aprovou. Mulher usa calça. Não aprovou. Mulher não poder usar calça. Tá lá. Não, lá, por enquanto, a regra não diz nada sobre o figurino das mulheres. Se aprovarem a resolução lá, o projeto do outro vereador, eu vou ser obrigada a usar terninho. Já pensou? E tem uma ajudinha pra esse terninho ou você tem que bancar do bolso? Olha, felizmente não tem ajudinha, não. Até o vereador se confundiu. Ele chegou a dizer numa entrevista que, pô, os vereadores têm uma verba. Não tem. Imagina, ainda bem que não tem. Imagina, tem verba pra roupa. Mas tem em Brasília, não tem?
Tem algumas assembleias, em alguns lugares tem o auxílio paletó, como dizem. Que o auxílio paletó é o fim do mundo. Tem. É o fim da É uniforme. Verba de representação. Uniforme você vai e compra. Quando você vai estudar numa escola, a escola não te dá uniforme. Você compra também, lógico, se quiser, né? É auxílio uniforme. O escritório de advocacia da terno e gravata? Claro que não. Ô, Soninha, você tá gostando de ser vereadora? Apesar de mil pesares, eu gosto. Porque a Soninha, ela já fazia coisas assim, bacanas com ONGs, que você fazia lá na Zona Leste, né? Na Zona Norte, na Zona Norte, Zona Norte, né? Aqui eu dou aula na Zona Norte, é na Brasilândia. Desde quando você... sei lá, faz uns 3, 4 anos, talvez. O que você faz, assim? Que ONG que você é mais? Na sala 5, eu dou aula e eu tô tentando ajudar os caras a editarem uma revista de história em quadrinhos feita por eles, porque eles têm curso lá de inglês, de espanhol, de teatro e tal, e de desenho em quadrinhos. E aí que a gente quer fazer uma... adolescente. Quer dizer, os alunos de inglês são menorzinhos, eu tenho um aluno de 8 anos, mas o pessoal que desenha já é um pouco mais velho, 11, 13, 15. E aí a gente quer fazer uma revista com os desenhos deles para eles poderem vender, ganhar uma grana, para poder fazer o número 2 e eles terem um dinheirinho do trabalho deles, né? Então, como eu tenho mais conhecimento de mídia do que o pessoal, eu fiz cinema, não fiz jornalismo, mas claro que dá para dar uma força, né? Então eu ajudo a editar a revista, tamo lá. Até sair o número 0, Fala com o Emílio aí que ele ajuda. Ele ajuda, ele tá podendo ajudar. Da onde fala com o Emílio? A revista o quadrinho? Fala com ele dá uma força. Que isso? Fala o seu telefone aí, Emílio. Fala o seu celular aí pro pessoal anotar. Maurício de Souza, quem é você, pô? Dá uma força. Ele bolou isso. E o que é mais chato em ser vereadora? O que é mais chato, Soninha? Cara, tem chato mesmo é o ritual, sabe? As coisas que não precisavam ser tão lentas, demoradas, formais como são. Como que é? Quantas vezes tem que ir na Câmara? Tem que estar lá, de qualquer jeito, na sessão plenária, terça, quarta e quinta, a partir das 3 da tarde, e nas comissões permanentes. São várias comissões. Comissão de Finanças. Pega qualquer projeto de lei que entra lá na casa e vê se isso aqui dá pra fazer ou não dá. Se quisessem procurar petróleo em São Paulo de novo, como já quiseram, por exemplo, um ex-governante... Aí passaria lá pela Comissão de Orçamento e Finanças e falava, imagina, isso aqui é um absurdo, é inviável, não cabe no orçamento municipal, não tem a ver. Por exemplo. E você vai tudo pra isso de Vespa? Você vai pra tudo quanto é lugar de Vespa? Quase sempre eu vou de Vespa. Quando eu posso ir sozinha, quando não vai ninguém comigo, eu vou de Vespa. Porque é mais rápido. Não tem nada de charmoso, é legal, eu gosto. Mas é porque é mais rápido, entendeu? Mas você não tem medo de cair, de levar um... A Sabrina é impressionante. Não, é uma entrevista. É a mesma coisa que você botar um jegue sentado. Na medida. Você não tem medo? A Vespa tem 2 rodas. Vocês não estão fazendo pergunta nenhuma que só reclamando. Só você fala, ninguém tem direito de falar. Você não deixa. Cala a boca um pouco. Eu tô perguntando. Lógico, essas puta bobeira. Você não tem medo de cair, você não tem capacete? Porque a Vespa funciona a gasolina ou é a gás de energia solar? Sabe por que eu tô falando isso? Porque tem gente que tem moto aqui, nunca vem de moto, porque tem medo de cair. Deixa eu falar. Presta atenção. Poucas vezes nós temos uma vereadora, uma pessoa importante aqui. Você tem medo, Aí você pergunta um negócio. Vamos perguntar de coisas bacanas. Coisas que estão... Tá bom, então deixa eu perguntar. Aí, ó, não é isso. Porque você pergunta um negócio, você fala assim, você usa terno? Aí ela fala, e a você tá gostando de ser vereadora? Quem perguntou do terno foi você, não fui eu, não. Você perguntou se ela ia usar terninho. Ele perguntou com fundamento. Não, ela faz 3 perguntas seguidas e não deixa ninguém falar. Deixa eu perguntar. E ela vai do terno pra Vespa pra caminhar. Hoje é dia de judiar você, não o convidado? Vamos fazer uma pergunta interessante. Faz a pergunta, Bola. Deixa eu fazer a minha? Você pode. Então eu vou fazer. Dona Soninha, Fala, seu Emílio. Você é uma vereadora que é da nossa, que tem mais ou menos o mesmo pensamento nosso. Que é o quê? É da molecada, sabe? Não são as pessoas tradicionais, os vereadores conservadoras. Voto cabresto, essas coisas. Não, nada disso. Eu não quero levar para o... Não, eu não quero levar para o lado negativo. Falta comportamento, é isso? Não é comportamento. Eu não quero levar para o lado negativo, negativa coisa. Você não vai falar político, todo hobby, vai ficar aquela conversa de sempre e não vai levar nada. Então vamos pensar numa coisa que a gente pode tirar algum proveito. Por exemplo, você agora está lá como vereadora, você trabalhou na MTV, você sempre trabalhou com jovem, com a molecada. Futebol. Qual é a maior carência e o que se pode fazer para a molecada jovem de São Paulo que mora na periferia, que a gente sabe que é o lugar que é mais carente, que menos tem diversão,
não tem um centro de... O que se dá para fazer para melhorar esta bagaça? Cara, é meio consenso até. Se bem que você tem razão, tem uma diferença entre a maneira como a gente pensa e a maneira como outras pessoas de outra geração pensam. Eu acho que falta espaço de convivência, espaço de lazer, espaço de enriquecimento pessoal, porque na nossa vida a gente não aprende só o que estuda na escola, a matéria que cai no vestibular, entendeu? Todo mundo aqui tem uma bagagem de formação cultural, que é cinema, literatura, quadrinhos, música, uma porção de coisas. E na periferia isso falta muito, aquela história, o cara tá a 30 quilômetros da biblioteca mais próxima, do teatro, do cinema. Então esses espaços de convivência para prática de esporte, para cultura, né, teatro, cinema, música, dança, etc., são super importantes, não custam tão caro comparado com o que eles trazem de benefício. Então tem já alguns investimentos nesse sentido. E está acontecendo exatamente agora uma discussão que tem tudo a ver com isso. A prefeitura está fazendo um centro de juventude na Zona Norte, da Vila Nova Cachoeirinha, que vai ser isso. Puta lugar enorme, com um estúdio de gravação para o cara que tem uma banda e precisa tocar, com uma biblioteca, com um ateliê, com teatro, cinema, oficina e tudo mais. E tem gente protestando na Zona Norte, falando assim, não, o jovem não precisa disso, o jovem não precisa de cultura, precisa de emprego, precisa de formação profissional, a gente precisava aqui de um curso técnico. Eu falo, pô, tá, claro que precisa de emprego, mas você vai só oferecer o curso de operador de telemarketing para o cara ter um emprego. Por acaso você não cria emprego no teatro, no cinema, em música? Isso não é um mercado também? Claro que é um mercado, cara. É uma indústria. No Rio também é muito explorado isso. No teatro você tem o cenotécnico, o figurinista, a produção, o diretor, o roteirista, o iluminador, o eletricista. Você gera emprego também. Parece que emprego é indústria, sabe? Escritório, serviço. Então tem essa briga mesmo, assim, entre as visões. Mas tem muita gente já que já tem a noção de que você precisa de um espaço, de lazer, de convivência, de aperfeiçoamento. Porque, ó, eu moro lá em Carapicuela. Certo. E eu vou ali, às vezes eu vou dar uma banda em Carapicuela. A molecada, a única diversão que o cara tem, sabe o que é, sabe? Encher a cara. É soltar pipa. Jogar bolinha de gude. Soltar pipa e encher a cara no boteco. É verdade. Né? Então, o momento de lazer dele, o que ele faz? Se ele não empinar pipa e jogar sinuca, não faz nada, tem um barzinho ali e tal. Então, e é um negócio que eu acho que é muito carente isso, né? E não é custa só... muito caro. Por que os caras não fazem? Por que a prefeitura não faz? Então, às vezes não faz porque não chegou a essa conclusão, que isso é importante, que cultura e esporte não é luxo pra quem já tem tudo, entendeu? É o que você precisa ter também, é a cesta básica. E não é só porque aquele papo, tipo, não, porque se você dá uma bola pro moleque, ele sai da violência, não é assim, não é essa matemáticazinha simples. Mas assim, é uma forma de afirmação também. O cara vai ser o gostosão também, né? porque ele é o mais malvado do pedaço, porque ele tem o carro mais bacana, ou porque ele enche a cara mesmo, não tá nem aí. Ou ele não pode ser o gostosão porque ele é o tal da capoeira, entendeu? Ou ele joga basquete pra cacete, ele é admirado por isso. Não por ser também, o bandidinho do pedaço, entendeu? É louco, a gente tem uma escala de valores aí hoje que... Quanto mais malvado, melhor, mais admirável. Então vai ser malvado na quadra, com a bola, entendeu? E você pode ser o tal, o admirado, a referência, como a molecadinha quer ser. O cara quer ser como você, que é bom no rap, que é bom no basquete, na capoeira ou nas artes plásticas, entendeu? Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Pois não, Cearílio. Hoje ele é vereador, eu queria saber se apareceu muito parente pedindo emprego lá na Câmara e se você já empregou alguém, assim, quantos funcionários você tem trabalhando pra você na Câmara? Então, não tenho... 3 perguntas numa só. Não tenho nenhum parente. Até que não apareceram muitos pedindo emprego. Sempre tem alguém na periga. Ai, uma amiga minha. Falando, se precisar de algum... E não parente também. Vem muita gente pedir emprego. E fica louco da vida quando você não arruma. Fala, pô, eu votei em você. Votei em você, você não vai não. É duro, Mas aparece lá pedindo dentadura, telha, aparece gente assim. Pedindo ajuda pra aposentadoria, pra terminar a laje. E é louco que quantas vezes você não pode ajudar ou não deve ajudar. Tipo, me ajuda lá pra furar a fila de uma bolsa de estudos. Eu falo, puta, eu não posso te ajudar a furar a fila só porque o vereador indicou você. Aí as pessoas ficam revoltadas. Assim, nunca mais voto em você. Aparece. É duro, cara. É difícil lidar com isso. Tem vezes que você vai falar alguma coisa pra gente e o cara fala, eu também não te ouço mais, vai dormir. Devem pedir pra vocês também, não é? Meu, tem um talento, me dá um lugarzinho lá, me ajuda. Eu sou bom. Não é comigo, tá? Também não te ouço mais, vai dormir. Fala, eu não ouve, pô, vai pro inferno. Parece que ele tem obrigação. Pois não, Samambuca. Eu tenho uma pergunta. Pá, ímpar. Eu tenho uma KLMNOPQRS. Alguém conhece, tá pensando em você? Putz,
Pix. É o salame, José Salame de Oliveira. Voltando aos jovens, eu queria perguntar um negócio pra você. Foi preso na Indonésia um brasileiro todo e o Lula fez um pedido de clemência e foi negado. Esse pedido foi negado pro Brasil ou pro presidente? Se fosse o Fernando Henrique, tinha liberado ou não? Não, foi negado a um país estrangeiro, país, né? que eles acham que não tem que interferir com as leis do país, não importaria quem pedisse. Talvez um outro país, a quem a Indonésia de alguma forma respeitasse mais ou temesse mais, tivesse um pouquinho mais de influência, mas talvez não. Quantas vezes a gente já pediu, implorou por pessoas em situações parecidas? A gente, a ONU, sabe? E não adiantou. Foi negado. Porque a lei deles é essa, não tem jeito. Muito bem. Dona Amanda Mosquito de Oliveira. Então, o que ela falou é muito verdade e faz parte do meu dia a dia. Mas você... Olha a Patricinha falando agora. Patricinha do Capão. Vai lá, vai, coitadinha. Eu posso... A Patricinha. Tá se fazendo de vítima agora. Não, vai. beleza. Você vai se fazer de vítima. Não. Eu não vivo isso, mas eu conheço gente que vive. Ela tem amigas que... Lógico, quem estudou comigo, pelo amor de Deus. Então, mas você tem que achar uma maneira de melhorar a sua comunidade. Essa que é a pega do negócio. Se você que tá lá ajuda, melhora. Entendeu? Lógico. Pra quem... Lógico. Não adianta ficar reclamando. Mas não reclamo de nada, pelo amor de Deus. Então, tem uma pergunta assim, meio fugindo do assunto. Não muda mais. Política ainda. Sabrina, não é seu. Mas é corrupção. Para, Sabrina. Você sabe o que acontece? Esse é um ano... Tá vendo? É um ano importante, é um ano... Eleitoral. E a gente tem que falar. Mas é uma curiosidade, assim... Porque quando aconteceu tudo aquilo com o PT, mensalão, essas coisas assim... Você é do PT, você ficou com vergonha, pensou em mudar de partido. Não ficou. Ela achou bonito. Não, mas vai mudar, porque tem gente que, é mó correto, tá no PT e continua lá, mesmo sabendo daquela sujeirada toda. Como também teve muita gente que vazou. Formou um partido. Então, e às vezes vazou legitimamente e às vezes vazou por comodismo. Tem, né? Tem de tudo nas decisões aí. Mas é verdade dos partidos. Algumas pessoas que estão lá no partido. Não pode generalizar. E assim, claro que é horrível. É como às vezes a gente sempre... Como um americano, por exemplo, conheço vários se envergonham do Bush. Vários, porque você fala assim, não, os americanos, eu odeio o Bush, fez campanha contra o Bush, o Bush faz qualquer coisa, menos o que ele faz normalmente. Então, é muito ruim, né? A gente tem raiva do Bush, imagina um americano que discorda do que ele faz. Então, a gente sofre, quem é petista e quer fazer as coisas como o partido se propôs a fazer, sofre com as acusações injustas, porque também é um saco, né? Parece que o PT inventou todos os problemas do mundo, né? Todos inéditos, e só o PT que fez, bom, enfim. E as acusações justas, entendeu? E as acusações que fazem sentido, os erros que foram cometidos mesmo, que a gente não pode aceitar só porque todo mundo faz. Mas olha só, deixa eu fazer uma questão em cima disso aí. Por um exemplo, você como vereadora, vocês fecham uma chapa, né? O líder da bancada fecha, como vai votar? E você discorda daquilo. Você enfrentava o partido porque o partido expulsava mesmo. E aí como é que fica essa situação? A gente se enfrenta toda semana. Toda terça-feira tem reunião de bancada. Isso é legal, porque isso faz do partido um partido de verdade. Não cada um por si. Eu sou petista, mas você faz uma coisa, eu faço outra. Não, tem que ter uma coerência, tem que ter um modo de agir. E toda semana a gente quebra o pau na reunião da bancada. Metade quer ir para um lado. Não, vamos fazer um acordo para votar a favor. O outro fala, não, mas eu sou contra. A gente vai até a hora que ou chega num acordo ou não chega num acordo e se avisa e fala assim, não, então eu não vou votar. Eu vou me abster. Então tem isso. É que nem aqui. Aqui também, assim, um monte de gente. O nosso princípio básico é o seguinte, tudo em nome da diversão. É verdade. É o lema que vale quanto pesa. Rege essa não me surpreende. Entendeu? É tudo em nome da diversão e baseado nisso cada um acha no jeito. Mas daqui a pouco nós vamos continuar conversando com a nossa querida Soninha. A Soninha vai falar eu quero entender agora como é que serão, ela que está engajada politicamente, como é que serão agora esse negócio de financiar campanha, que parece que existe uma lei, e ela vai trocar em miúdo pra gente. Boa. Vocês estão querendo saber sobre isso? É importante. Como é que vai ser o financiamento das próximas eleições? Já deu muita confusão esse negócio. Sonia, você sabe que você eleva o nível desse programa.
Toda vez. Eu acho até estranho. Então daqui a pouco Vocês estão me tratando muito bem. Tem alguma coisa errada aqui. Tá querendo. Aqui não é beijo, Não, mas você não acha bacana falar? Eu acho bacana falar sobre Acho isso. demais. Para aquelas piadinhas de duplo sentido, então a gente fala alguma coisa ao outro. É verdade. Então daqui a pouquinho tem mais soninha. Se você quiser fazer uma pergunta, pode entrar aqui no blog pâniconainternet.com.br. Hoje, presença encantadora nesse programa. Ela, jornalista, vereadora, Comentarista. Ela é Mãe, mulher. mãe, mulher. Por falar nisso, e a sua filhinha? Como é que ela está? Tá uma moça já. Super bem, mandou beijo para todos, queria ter vindo junto. Por que ela não veio? Ela gosta do patofu, Porque né? ela adora patofu. Porque ela sai da escola meio-dia e aí eu teria de vir de carro, não vou trazer ela de Vespa, nem a lei Ela já permite, tá nem com eu faria quantos isso. 8. Faz 9 em abril. Passou um perrengue agora, fim de janeiro, porque começou a passar mal muito. E era da quimioterapia, sabe? Tipo, atingiu o limite que o corpo é capaz de tolerar e teve que reduzir um pouco a dose de quimio, que já é bem reduzida agora. É Mas tá light manutenção. agora. É. Joia. E aí agora tá melhor, mas ficou 3 semanas assim, sem comer, passando mal. É um Agora tratamento pesado, né, Sonia? o tratamento em si faz mal, né? É agressivo. Então aí acumulou, imagina, depois de 1 ano e meses tomando químio, zoou o estômago, o fígado. Aí diminui a químio, homeopatia, isso, aquilo, aí tá boazinha de novo. Muito bem. Preciso mandar um beijo em nome dela pro Gabriel Luiz. Ela disse que o Gabriel Luiz ia ficar super feliz de saber que eu vim no Pânico. Gabriel. Perguntas. O Eduardo, nosso estagiário Robert. Que não lavou meu carro ainda. Soninha, Com balde, não com mangueira, que desperdício. Para falar um pouco sério, você falou, Emílio, Não é um pouco sério. Não é também, muito sério. Muito sério. Muito sério. nesse ano e pouco que você está como vereadora, quantos projetos de lei da sua parte viraram leis e qual o projeto de lei mais ridículo que você, da galerinha que tá dos edis? Você já votou, tem Que votar. galerinha. Dos vereadores. A galerinha. Galerinha, mais ou menos. Os edis. E aí pegou lá e falou, pô, esse projeto é ridículo. E quantos projetos de lei seus que viraram lei? Cara, o mais difícil na Câmara é aprovar projeto de lei. Mas, felizmente, a gente tem várias outras coisas importantes para fazer, porque o vereador fiscaliza o executivo, o vereador aprova os projetos de lei que vêm da própria prefeitura, né? O prefeito elabora o projeto de lei, manda para a Câmara, você tem que aprovar, discutir, modificar, tal. Porque você aprovar o seu projeto, todos os vereadores da casa aprovaram, acho que no máximo 4 projetos de lei, no máximo. Porque para aprovar um tem que ter acordo entre todo mundo, senão ele não entra nem em pauta. Seu projeto tem, sei lá, eu protocolei, digamos, 20 projetos. Entraram em pauta 4 e foram aprovados, mas 2 não foram sancionados pelo prefeito, porque depois vai para a sanção do executivo. Então é um parto. Mas às vezes você faz uma proposta que não é na forma de projeto de lei e o negócio emplaca e é posto em prática, entendeu? Então os que foram aprovados quase na íntegra e sancionados e tudo, tem o projeto do educador comunitário, que é para cada escola ter um professor dedicado a isso. Porque você já tem em algumas escolas o cara que é abnegado, que vai lá voluntariamente, se dedica, vai no sábado, domingo, se mata. Mas se não tem, a escola fica sem alguém que faça... Educador comunitário. Que faça esse contato mesmo com a comunidade, atividades culturais, esportivas e tudo mais. Agitar o final de semana no colégio. Tem um espaço, agora é só aproveitar. Agora, Soninho, o cara, se quiser, ele pode mandar qualquer viagem, assim, um projeto que ele quiser. Então, por mais louco pode, que seja. teoricamente, ter um controle, porque primeiro o projeto passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa se aquilo é constitucional ou não. Então, se quiser... Tipo, cara, eu quero gramar todas as calçadas Não é, de São Paulo. Tem de tudo. Eu acho que a pega, o cara que vota não descobriu. A pega desse negócio todo chama-se opinião pública. Que essa é que manda na bagaça. Entendeu? Então o que acontece? O cara, quando ele escolhe um vereador, por isso que a política não muda. Porque os caras, a molecada, certo? É formador de opinião. Então vamos imaginar que a gente seja formador de opinião. Então você tem que fazer o quê? Você vota num cara que pensa igual você e você tá sempre ali cobrando as coisas que aquele cara acha. Porque aí, os veinhos, o que eles vão fazer? Eles vão ter que votar de acordo com a opinião pública. Porque não adianta nada você ficar... Você viu quando você faz 70 mil projetos, um passa,
3 não votam, o prefeito veta e acabou. Porque quem acaba mandando sempre é a opinião pública. Mas sabe o que eu acho mais bizarro na Câmara? É claro que você tem projetos de lei super discutíveis que causam a maior polêmica lá, que são estranhos e tal. Agora, tem uma coisa lá chamada voto de júbilo, que eu não me conformo. Voto de júbilo? Voto de júbilo, que é tipo um cumprimento, um parabéns. Um parabéns. E aí, alguns vereadores têm um assessor, ou tem alguém no gabinete encarregado de ver, sei lá, datas comemorativas. E aí os caras ficam lá fazendo voto de júbilo, entendeu? Então, voto pelo aniversário de 43 anos da posse da diretoria do Grêmio Litero Musical João da Silva de... Cara, em Brasília também tem muito isso. É um trabalho. Não é pra valer. Se fosse sincero, meu, o cara conhece o Grêmio Litero Musical e ele acha que eles merecem parabéns, que eles fazem um trabalho... Não, cara, a assessoria produz uma pilha. Aí vem o funcionário da Câmara, assim, vem até sem graça pra gente no plenário, e fala assim, vereadoras, pode assinar uma pilha assim de voto de júbilo. Caramba! E aí você vai ver, e o vereador... Muito provavelmente, às vezes nem ele sabe, porque é o cara que faz pra valer mesmo. Quando ele faz, é porque ele quer cumprimentar alguém. Mas tem lá, tem outro que é... voto de júbilo pela realização da festa junina da escola tal. Aí vai o papel timbrado da Câmara, 5 cópias, colhe a assinatura, sabe? Tem gente trabalhando, gastando tempo, papel, impressora, pra fazer espaço de arquivo, de armazenamento pra cumprimentar uma escola pela festa junina. Eu acho o fim da picada, velho. Agora, você usa a gasoba da Câmara, Soninha? Então, você tem direito. Eu tenho um carro no gabinete. Tenho um carro pra trabalhar. Que carro? E 400 litros por mês, é isso? Eu acho que é um Astra. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vocês já viram um carro por aí da Câmara? Não. Não, cada gabinete tem um carro com direito a 400 litros de combustível por mês. Que a gente usa pra trabalhar, quando é o caso. Essa gasoba entendeu? você pode usar só no seu carro, você usa na Vespa. Não pode. Você tira com a mangueira, bota a boca lá. Esse controle é sério, esse controle é pra valer. Quer dizer, não dá pra ver onde é que o carro foi. Tá. Ninguém controla, assim, a menos que seja fora de São Paulo. Se for sair de São Paulo, tem que dizer por quê. O que você vai fazer fora de São Paulo? É a trabalho ou não é? Mas dentro da cidade, não tem assim, você tem que ir lá avisar, fui ao Jabaquara visitar uma escola. Não tem. Mas se a gasolina entrou no carro e foi usada no carro, sim. É super rigoroso, conta lá o odômetro. Então você não pode colocar o carro na sua casa, assim? Tudo, então, pode. Nada impede. Se você quiser... Não, chega a gasoba que como você não usa o carro da Câmara, você podia usar no seu meio de locomoção. Se você não gastar os 400 litros no carro, fica lá e beleza. E não acumula. Mas se um dia você esquecer de abastecer sua Vespa, e tem uma mangueira lá pra você tirar do seu carro, você tira e bota na Vespa, você chupa e chupa. Então, mas aí vai ter baixado o tanque e a quilometragem não corresponde. Mais uma Vespa que tem o quê? 10 litros? Nem mexe o ponteiro. Acho melhor não dar reserva. Melhor não dar ideia. Ô, Soninha, e agora como é que vai ficar esse negócio aí de dinheiro para as campanhas? O que eu acho muito bom é pensar em reduzir a possibilidade de gasto de campanha. O senhor, como é que você levantou fundos para a sua, quando você foi ser vereadora? Olha, tem as pessoas que doaram ou em dinheiro ou em outros recursos. Por exemplo, uma amiga nossa que emprestou o lugar onde ficou o comitê. A gente não pagou aluguel. Ela falou, olha, eu vou reformar lá um negócio na Vila Madalena, tal, muito legal, onde agora é um outro espaço muito legal, aliás, o Crisantempo, mega escola de dança e tal. Ela falou, enquanto eu não abro a escola, usa lá. Então, só isso, cara. Se eu tivesse que pagar aluguel de um comitê 3 meses, já era uma baita grana. Foi o comitê. Aí o outro amigo fala, eu quero te ajudar, faz um cheque e dá, e a gente registra a doação, vai lá no banco. O controle da conta corrente é bem rigoroso até. Agora, se dá um dinheiro na mão e você põe no bolso, aí não tem o que controle. Varia muito, assim, de vereador para vereador, político para político, fazer campanha? Varia muito. Não. Então outra coisa que a gente fez, a gente fazia, tipo, uma banda amiga faz um show, não cobra nada. Arrecada uma grana. Você fica com ingresso, então várias casas da Vila Madalena, dos Jardins, aí fala assim, vem aqui, faz uma festa, a bilheteria é sua. Então foi assim, basicamente, que a gente arrecadou. Agora tem de tudo. Tem gente que recebe doação de grandes empresas. Eu não tenho cara nem de bater numa empresa e pedir uma doação. Não é porque, depois a empresa vai querer usar o meu mandato. Não é isso. Cara, quem trabalha com ONG vive arrecadando recurso para alguma coisa urgente, pelo amor de Deus, um prédio para instalar, milhões de coisas. Aí eu pedi dinheiro pra fazer campanha eleitoral, eu não tenho, se o cara me der 10 pau, eu não vou querer gastar em campanha eleitoral, entendeu? Outra coisa. Eu vou lembrar lá da bendita revista de outras coisas. Então eu quis fazer uma campanha super barata pra não precisar mesmo arrecadar muitos recursos. Então essa nova lei, isso que está sendo proposto, eu acho bom.
Se você reduz a possibilidade de gasto e deixa todo mundo igual, então ó, não pode mais distribuir chaveiro, camiseta, boné com o nome de candidato, não pode pendurar faixa no viaduto, na árvore e tal, você já reduz. Mas isso é o seguinte, o cara vai ter, tipo assim, você vai poder gastar, vai ser um exemplo, 50 mil reais é o máximo e acabou. É isso que a proposta é essa ou não? O cara vai pegar por fora. Então, que eu tô dizendo, mas eu quero saber, então, tudo no mundo tem o por fora, né? Sempre isso é possível. Mas reduz a possibilidade. Porque se ele não tem tanto onde gastar, né? Já não precisa arrecadar tanto. Eu acho que vai gastar. Tem isso. Mas todo ano falam que não pode. Acontece alguma coisa com esse pessoal que enche de papel colado? O que já não pode é poste de sinalização de trânsito e árvore. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Acho que poste de luz, sinceramente, eu não me lembro. Agora, viaduto pode. Não tem nada que proíba de pendurar faixa em viaduto. E alguns outros vereadores já tentamos fazer uma lei proibindo. Mas aí não passou. Você fica uma imundice. Não passou. E fala, é assim que você convence alguém a votar em você? Escreve seu nome bem grande. Muro, numa ponte. E daí, né? Mas Soninha, isso prova? Você não se considera uma pessoa privilegiada nesse aspecto de campanha? Claro que pra mim é mais fácil. Porque pra um vereador que de repente tem caras que prestam muito serviço à comunidade para ter voto. Mas ele só é conhecido na comunidade. Exatamente. Você é uma pessoa que é conhecida. Facilitou para mim. É lógico. Agora, tem vários outros caras que se elegeram nesse esquema alternativo sem já serem tão conhecidos. O cara foi lá e gramou, entendeu? Foi de um em um convencer. Em vez de ele distribuir 50 folhetinhos, ele falou com 5 pessoas e cada uma dessas 5, entendeu? Um é dentista e ele vai lá e conhece 1000 negros. Fala pros clientes todos. Outro é cabeleireiro, outro é professor, entendeu? Então, não é o único jeito de fazer campanha você distribuir 1 milhão de folhetos. Então, mas agora vai mudar, agora vai ter que ser tudo declarado. Ainda estão discutindo. Em 90 dias depois da eleição, essa lista vai estar publicada, vai ser oficializada como as empresas ou pessoas físicas. Eu acho que durante a própria campanha vai ter um relatório dentro do site. Na internet, Você vai poder acompanhar. Não é só o tribunal regional que vai ter acesso aos doadores da sua campanha. Isso já é meio... Se você entrar no site do TRE, outro dia me perguntaram, quanto você gastou nessa campanha? Eu falei, eu não sei. Aí eu entrei no site do TRE porque eu não lembrava quanto você gastou. Eu acho que é 80 mil. 80 mil reais? Eu acho, mas eu não tenho. Mas assim, pra mim é uma grana violenta. Porra. 80 mil reais. Imagina, nunca tive 80 mil reais assim, pra fazer alguma coisa. Mas comparado com o custo normal de campanha, é bem barato, assim. Mas o que é mais difícil de controlar é o que não é tão visível. Tipo, faixa no viaduto, você vê outdoor, propaganda na TV. Você tem uma ideia, isso é caro, né? Isso custou uma grana. Mas é você pagar as pessoas para serem seus cabos eleitorais, supostamente. E, na verdade, já é um jeito dela se comprometer a votar em você, entendeu? Então, você pega 1000 pessoas e dá 50 reais para cada uma. E fala, você faz campanha para mim? E na verdade aquelas 1000 pessoas vão votar em você porque você deu 50 reais pra ela. A família, de repente, é muito difícil controlar isso. Como é que você vai conseguir controlar isso? Aí a gente cai no refrão de sempre. Educação. É o cara saber que ele não tem que votar em alguém porque ele recebeu uma grana. 50 reais, uma cesta básica, uma ajudinha, uma forcinha, promessa de emprego. Então, porque o cara acha que o vereador é serviço social. O pensamento é que o vereador é o serviço social. Ou que é o seu procurador despachante que vai quebrar o seu galho, entendeu? Não o da cidade. Isso. Não, ele vai lá resolver o seu problema, entendeu? O seu buraco na rua. Então, Soninha, deixa eu fazer uma pergunta. E como é que o Maluf faz? Por cada intervalo da novela, tem 3 propagandas dele. Como é que ele faz isso? É verdade. Partido. É o horário do partido. O partido. Mas por que só passa ele? Bem no intervalo da novela. É verdade. Porque o partido tem direito a um espaço na televisão, de tempos em tempos, de tal duração tal, e o partido decidiu que vai botar um Maluf lá pra dizer o que ele tem dito. É o bom deserto. Está dizendo. A crise política, me caçaram da sacanagem. Muito bem, eu posso tocar uma música? Próximo bloco. Seria legal. Próximo bloco. Ouvintes. E eu, no próximo bloco, gostaria que você ficasse, Marcos. Também sim, senhor, aqui, tá bom. por favor. Ficaremos. No próximo bloco, as perguntas de ouvintes. Você aí que votou na Soninha. Você votou na Soninha, gordo? Eu votei. Eu também votei. Eu votei. Eu votei em você, Soninha. Eu votei mesmo, sério, então não tô agora só brincando, faltam 50.986. Então, 3 estão falando sabe como mais, Estão falando que
votaram na Soninha porque ela é muito gostosa. Mas eu votei por causa disso. Não, ela é gostosinha. Não, a Soninha... E palmeirense. A Soninha, você sabe que todo... Ela tem voz de menina. Não. Todo homem nutre um desejo secreto. Não, nutre algo por Soninha. Entendeu? Mas não é por isso... O descabelo. Não é por isso que você dá o seu voto. Não. Isso mesmo. Não é por isso. Quem lembra? Não é por isso. Então daqui a pouco a gente volta com a Soninha aqui no Pânico. Pânico de volta aqui na Jovem Pan. Hoje um programa, eu diria, elitizado. Não seria elitizado. Não, seria um programa público. Seria um programa extravagante. Não sei, Soninha. Sério? Normalmente as nossas pautas beiram ao ridículo, né? Mas hoje o programa estamos falando sobre política, como é que a gente pode fazer, ano de eleição, e hoje a Soninha está aqui, ela que é jornalista e vereadora, e ela que sempre vem ao Pânico e vai a todos os programas. A Soninha vai a todos. Não tem frescura. Não tem frescura. Eu tenho uma pergunta pra Soninha. Não, depende, sabia? Se for pra participar de uma gincana, que tipo, põe uma bexiga no colo e senta em cima, não vai. Aí não vou. Não curte. Não, mas você... Aí é programa de Robert. Só que é o seguinte, deixa eu falar. Como o programa hoje, eu já tô super atrasado. Então, muito atrasado. Desculpa aí. Então, as últimas perguntas aqui pra Soninha, por favor. Eu quero saber se ela acha que se o presidente, o Lula, ele fala muita mentira. Às vezes, em qualquer situação, digamos assim, você não lava roupa suja em público, vai? Vou dizer, por exemplo, corre um boato por aí, que eu não sei se é verdade ou não, que um determinado profissional da Globo deu uma entrevista para uma rádio e perguntaram para ele, como é que é seu colega lá? Como é que é trabalhar com seu colega lá? E ele falou, é difícil pra caramba, o cara trata todo mundo super mal. O cara é estrela. O cara E aí, deu maior problema, entendeu? Então, isso é difícil em qualquer situação, meu. Você quebrar o pau, você falar das coisas. É difícil pro Lula lidar com isso. Administrar pro Lula, pro Fernando Henrique, pra qualquer presidente de partido, você tem que admitir, você não pode negar os erros, você não pode fazer cara de paisagem, falar, não, imagina, que isso, não tem nada a ver, ao mesmo tempo você não pode pegar os caras e falar, foi ele sim, nossa, aquele cara, meu, foi... Difícil. O Brasil é uma paróquia. Que não é passar a mão na cabeça de ninguém, por favor. Mas é só. O Brasil é uma paróquia difícil de administrar. É uma paróquia difícil. Agora, depois alguém artista tem uma pergunta. Não é bola. Não, sim, hoje foi o. Manda bala. Você tem pergunta? Tenho. Soninha, depois de toda aquela polêmica, fumo maconha, não fumo, você faria uma campanha anti-drogas? Anti-uso abusivo, anti-uso indevido, claro que sim, o tempo todo, entendeu? Não só campanha, como é que a gente pode fazer para oferecer alternativa para as pessoas, justamente para elas não acharem, por exemplo, que encher a cara é a melhor coisa do fim de semana ou a única coisa que se aproveita numa balada, entendeu? Então, claro que sim, as lícitas, as ilícitas, as que pode comprar e vender, as que não pode, entendeu? A minha campanha, além disso, de evitar o mal, do uso compulsivo, indevido, responsável e tudo mais, e esclarecer as pessoas para o risco da dependência, disso, daquilo, é que eu acho que a lei, do jeito que está, não está funcionando, não está ajudando nada, muito pelo contrário, eu acho que está cada vez pior, né? Então é isso. Muito bem. Soninha, muito obrigado. Mais uma horinha, vai. Não, mas não invadir o horário. Beijo pra Júlia, sabe pra Júlia. Isso, manda pro Ronaldo também, que ele pediu. Ronaldo? Cabeção. Beijo pro Ronaldo Cabeção e pra Júlia, filha da Soninha, que é linda. Obrigada. Soninha, obrigado, boa sorte pra você. Boa sorte, vocês são demais. Eu gosto muito, sabia? Valeu, Soninha. Soninha aqui no